Algum tempo atrás, eu fiz um vídeo onde eu falava exatamente da importância da gente ter o autocontrole da produção. Porque em algum momento, a gente que é autônomo sempre tem um funcionário que está aprendendo, que a gente está se dedicando. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ela vai embora e você vai ficar sozinho e você volta pro 0 a 0. E se você não tem o autocontrole da produção, do desenvolvimento, do conserto nas suas mãos, aí você é obrigado muitas vezes a parar de trabalhar, porque você depende dos outros. Você só é o que é a partir do outro, entende? Então, nesse vídeo eu falava o quê? São 6 horas da noite, quase 7 horas da noite, se eu não me engano, eu falei no vídeo. Eu digo, hoje eu troquei selo mecânico, troquei rolamento, rebobinei bomba, tirei entrada de ar, comprei peça, fui buscar bomba na casa de cliente, né? Fiz instalação, 3 ventiladores, fiz adaptação para rolamento sozinho na bancada. Era 7 horas da noite e eu tava lavando, limpando as mãos com tine, que não faz mais nem efeito, que nem dói. E aí eu falei, eu digo, olha, hoje eu tô sozinho, mas eu não tenho medo disso. Essa solidão, eu aprendi a me divertir com ela. É na solidão que muitas vezes eu busco e eu acho respostas para as coisas que no meio da multidão eu não consigo entender. Então hoje eu me divirto. Os meus melhores vídeos hoje em dia, eu já falei, é quando eu estou sozinho. Entende? As ideias elas fluem com mais qualidade. Elas ficam melhor. Os vídeos são mais elaborados. Na minha solidão, eu consegui me readaptar. Eu consegui me reinventar. Antes, eu só sabia filmar se tivesse a galera, se tivesse um monte de gente, se tivesse uma gazela sorrindo, se tivesse alguém para mim estar interagindo e mexendo. Hoje eu consegui me reinventar em cima disso e eu consigo trabalhar tranquilamente em cima dessa solidão, digamos assim. E eu passo por tudo isso com muito louvor. E aí no vídeo eu falei, por quê? Porque eu morei no Nordeste, eu aprendi com os melhores, eu sofri com os maiores. Eu vi o que era sofrer na pele. Eu passei por isso, ninguém me falou, ninguém me contou. Eu tive que me privar de muitas coisas. Eu tive que guardar almoço para janta. Eu tendo a oficina disso aqui, lá em João Pessoa, em Cruz das Armas, na época que eu trabalhei, a minha era a 5ª oficina, na mesma avenida, e era o lugar que menos tinha oficina. Saindo de Cruz das Armas, quando chegava no Mercado Central, pinhado, tu saía daqui, ó, tu já tropeçava em cima de outro fiteiro. Falar nisso, eu quero mandar um abraço pro Mercado Central, que já me pediram e eu esqueço. O Mercado Central, ali de Cruz das Armas, já chegando na Lagoa, que tem muitas oficinas, que tem muitas pensões, a galera que vende carne, que vende caranguejo, né? Forte abraço pra todo mundo. Sei que muita gente me segue. Desculpa a demora, tá bom? Cheiro no coração. Quando eu for aí, eu vou visitar o Mercado Central. E quando eu morava em João Pessoa, e aí eu tô falando do ano 2000 até o 2023, que é quando eu me casei e fiquei lá por esse período. Lembrando que eu tive vários períodos, né, no Nordeste. Com meus irmãos, com meu pai, depois casado, sempre em períodos diferentes e em épocas diferentes. Mas a dificuldade sempre era a mesma. E a gente teve que aprender a sobreviver com isso. A gente tinha que aprender a respirar fundo, enxugar as lágrimas, levantar e continuar. A gente tinha que aprender a segurar o cliente. A gente tinha que aprender a conversar, a fazer a pessoa acreditar que ia ser interessante ela confiar no teu trabalho. E isso, quem faz é dono. Sabe quando diz assim, o olho do dono é que engorda o cavalo? É sobre isso. Isso aqui que eu vou contar pra vocês, eu vi acontecendo lá na Maciel Pinheiro, lá no centro de João Pessoa. Eu tinha ido comprar fio esmaltado pra fazer rebobinamento. E aí, o dono tava aqui, ó, no balcão, o funcionário dele conversando com um possível cliente. O cliente perguntando quanto é que era uma bomba d'água grande, nova, porque ele tava querendo colocar num poço que ele tinha mandado cavar lá em Jacumã. O funcionário deu o valor, falou como é que dava pra parcelar e o cliente já ia embora. O dono chegou e disse, vem cá. Oxe, vem cá, patrão, vem cá. Me deixou falando até sozinho. Porque ele viu que era interessante ele tentar agarrar aquela venda. Porque tem coisa no Nordeste que você não pode deixar escapar. Não vem 2 vezes na tua porta. Se ele sai dali, ele compra no vizinho. Dependendo do jeito que o vizinho vai interagir com ele, ele vai ficar à vontade com o comportamento e o atendimento do vizinho. Então, ele foi lá e eu fiquei olhando. Tudo é aprendizado. Vem cá, meu patrão, vem cá. Olha, qual é a parada aí? Olha, me diga uma coisa. O senhor tá precisando de uma bomba, é? E o cliente? Tô precisando de uma bomba, porque eu tenho uma casa lá em Jacumã e eu tô querendo me mudar pra lá. Cavei um poço lá, eu vou precisar de uma bomba. E onde é que o senhor mora, mais ou menos ali? Falou tudo direitinho, deu o endereço, e aí o cliente foi e disse assim, mas tá caro, uma bomba tá caro. E eu vou pensar direitinho, também não sei se vai resolver, né, meu problema. Beleza. Sabe o que foi que o dono fez?
pegou o endereço dele e o cliente falou que no final de semana ia estar lá na casa, passar o final de semana em Jacumã com a família. Sabe o que foi que o dono do ponto fez? O dono do comércio, tamanho domingo, pegou a bomba d'água, colocou no carro e no domingo, ao invés dele estar com a família dele, ele foi para Jacumã atrás do cara. E chegou lá, bateu o palmo e achou o cara. Ele mesmo instalou a bomba, colocou para puxar, provou que resolvia e levou a máquina para ele dividir na máquina. Isso é coisa de Nordeste. Então eu contei esse tipo de coisa num vídeo, que eu aprendi e que eu vi muitas coisas assim, que eu aprendi a negociar na feira do troca, que eu era muito cru, eu era muito raso, eu era muito ingênuo. E o Cadim me levou e disse: Gilbe, tu tem que ser bom, tu tem que ser um bom comerciante, tu tem que saber falar, tu tem que saber conversar, tu tem que saber trazer, tu tem que saber o cara se sentir à vontade e confiar em ti. É feira do troca, bora para Oitizeiro? E aí eu me tornei cupim, da onde? Oitizeiro e Bahia, sexta-feira à noite, na linha do trem. E eu me mandava de bicicleta para Bahia, chegava lá, botava minha bicicleta no cadeado e eu ia negociar. Levava bomba d'água, levava furadeira, levava lixadeira, levava tudo que eu tinha de equipamento que eu não tinha conseguido vender na semana, eu levava para a feira do troca de noite, na linha do trem, em Bahia. E no domingo, também, de manhã cedo. 5 horas eu me acordava, me arrumava, 6 horas no máximo, eu já estava na feira do troca, em Oitizeiro. E eu só saía meio-dia, e eu só saía quando eu negociava a última máquina que eu tava. Tudo isso, filho, eu fiz para sobreviver no Nordeste. Quando não tinha nada para fazer, eu pegava ônibus, eu ia para as praias litorâneas, para as praias do sul, atrás das barracas, para deixar meu cartão. Atrás, cavando, atrás de cliente, tentando fazer meu nome, tentando ganhar qualquer coisa. Com tudo isso, eu ainda juntava garrafa PET para no final de semana vender as garrafas de plástico, latinha, para tentar me ajudar na feira. Nordeste não é para amador. Nordeste não é um campo fácil. Nordeste não é um lugar simples. Meu cunhado, Júnior, ele é formado, ele é professor. Esse, 2025, é o primeiro ano que ele conseguiu ser chamado e ele está dando aula. Ele está realizando algo que ele achou que ia acontecer há 7 anos atrás, quando ele se mudou para lá. E ele chegou lá e disse: chega lá, eu dou meu currículo, eu coloco nas escolas, eu vou ser chamado porque eu sou bom. Aqui um Júnior só era pouco para tanto colégio querendo chamar ele para trabalhar. Aí ele foi embora para o Nordeste. 6 para 7 anos, se eu não me engano. Trabalhando de Uber, trabalhando com outras coisas, trabalhando de motorista para os outros. Porque ele nunca conseguiu ser chamado, nunca deram atenção para ele. Agora ele tá feliz, ele conseguiu, ele entrou no momento dele, no campo, onde ele se preparou e estudou. Hoje ele tá lecionando, hoje ele faz parte de uma equipe muito boa, onde ele tá muito feliz e diariamente ele posta. A primeira vez, em 6 ou 7 anos, que ele é chamado, sempre lutando, todos os anos, ó, batendo na porta. Sabe o que ele vai fazer agora? Que eu tenho certeza, ele nem me falou, ele vai mostrar todo o potencial dele, para que as pessoas todo ano chamem ele. O Nordeste faz isso com a gente, bebê. Ele faz você se transformar em algo melhor, em algo mais sofisticado. É isso que o Nordeste faz com a gente. Faz você perder o medo da vida. Faz você olhar para o que tá dando errado e sorrir. E acreditar que vai dar certo porque tu já passou por coisa bem pior. E tu aprendeu a se virar nos 30. E o que é mais louco? Sozinho. Quando tu achava que alguém ia te ajudar, as pessoas estavam rindo de ti. Desse jeito, você descobre de uma forma muito dolorosa que você não tem amigos, você tem conhecidos, existem agregados, pessoas próximas, mas amigos, que é uma coisa que fala de profundidade, de intimidade, isso aí é muito pouco. É sobre isso. E aí eu tô falando desse vídeo porque eu vi comentário de um rapaz que disse assim, ó: só não entendo a parte em que ele se refere ao Nordeste, eu sou paranaense, e aí, qual é a diferença? Não sei, eu falei de acordo com o que eu vivi e no local que eu vivi. É sobre isso. Eu falo do Acre, porque eu moro no Acre, sou acreano. Eu falo de Recife, porque eu morei e passei muita coisa em Recife. E eu falo de João Pessoa, do Nordeste, porque eu passei muita coisa, ouvi muita coisa e conheci muita gente de perto que sofreu muitas coisas complicadas para poder dar uma volta por cima. É só sobre isso.